Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 171. Sua lista de afazeres não tinha fim. Parecia que cada vez que Daiki conseguia reduzir sua lista a nada, mais apareciam para ele voltar à ativa e continuar. É muito bom ser eu. Daiki assobiou uma melodia alegre enquanto voltava para casa, dando um passeio tranquilo pelas ruas da vila, ao invés de andar pelos telhados. Foi bom ir devagar de vez em quando antes de voltar a ir rápido, embora ele também estivesse um pouco entretido. Graças às memórias de Isobu sobre o treinamento de Yagura e os pergaminhos que ele tinha acabado de receber do velho, havia uma boa chance de que ele fosse dominar todos os outros elementos antes de sua afinidade natural com raios. Certo, graças a um dos jutsus que o velho lhe ensinou durante o treinamento, ele teve uma ótima ideia de como dominá-lo, e mesmo que não tivesse, seria um passo em direção à criação de seu próprio jutsu de rank S, mesmo que ele estivesse copiando Sasuke no essencial. Mas estava tudo bem, ele nunca saberia. Suponho que já que o velho me mostrou, será uma boa desculpa para aprender o Chidori e o Rasengan. Ele refletiu. Embora não soubesse as instruções para aprender o Chidori, ele já tinha uma ideia aproximada de como funcionava, graças aos seus olhos quando viu o velho executá-lo. Ele supôs que também poderia ver sobre aprender Sombra da Folha Dançante. Ele já tinha visto múltiplos usos dela desde o início dos exames Chunin. Falando em Lee, Daiki parou no meio do caminho, uma carranca se espalhando por seu lábio. Talvez ele devesse ir vê-lo antes de deixar a vila para sua missão. Por mais bravo que estivesse com ele por ser um idiota, ele ainda não conseguia deixar de sentir por ele. Era uma vez, Rock Lee e sua atitude de nunca desistir eram alguém que ele admirava. Entre ele e Naruto, seu amor pela rotina havia tomado forma e inspiração deles. Tinha sido o que o fazia ir à academia em sua antiga vida. A raiva que ele sentiu por sua tolice, e ainda sentia, não superou as coisas boas para ele no final. Basta dizer que Daiki decidiu ir até o hospital antes de voltar para casa e fazer uma visita a Rock Lee. Mas quando ele se aproximou do hospital, algo se destacou. Ou melhor, alguém. Eles estavam a um quarteirão do hospital, no topo de um grande prédio com vista para o hospital, e tão bem escondidos que a maioria nem os notaria. Mas não havia como se esconder do olho escarlate. Não, a menos que você esteja atrás de alguns selos Uzumaki malucos projetados para bloquear até mesmo o Byakugan, pelo menos. Era um ruivo baixo e familiar com uma cabaça nas costas, parado no prédio e olhando diretamente para o hospital, com os braços cruzados e o senho franzido. Seu olhar era intenso, olhos azul petróleo cheios de fome de sangue. Certo, Gaara ficou obcecado em matar Lee por um tempo porque Gai o impediu durante os exames, não foi? Daiki refletiu. Agora, o que fazer sobre isso? Ele deveria confrontá-lo ou deixar as coisas acontecerem? Na verdade, se ele se lembrava bem, Gaara quase conseguiu assassinar Lee e só foi frustrado, felizmente, por Naruto e Shikamaru, antes de Gai aparecer para impedir Gaara de matar os dois. A questão era se Gai estava realmente lá o tempo todo e pronto para intervir a qualquer momento ou não. Daiki queria acreditar que sim, já que deixar um shinobi estrangeiro entrar no hospital tão facilmente era o cúmulo da incompetência. E isso era simplesmente bobo considerando que havia uma barreira inteira sobre a vila com a equipe de barreira monitorando a vila 24 horas por dia, 7 dias por semana. Embora fosse impossível para eles examinarem cada pequena coisa, eles certamente teriam vigilância 24 horas sobre um Jinchuriki estrangeiro. Na verdade, estranho. Naruto sabia que Gaara era um Jinchuriki, mas ele não deveria saber disso até Gaara tentar matar Lee, o que foi literalmente um dia antes do terceiro Hajj. Já aconteceu? Daiki se perguntou. Se aconteceu, por que Gaara ainda estava obcecado por Lee? Bem, de qualquer forma, deixar as coisas acontecerem neste ponto não lhe daria os mesmos resultados, então ele pode muito bem confrontar os outros Jinchuriki. Suspirando de aborrecimento, Daiki pulou nos telhados e foi até Gaara, sem se preocupar em esconder sua presença. Os olhos de Gaara vagaram do prédio do hospital e pousaram em Daiki enquanto ele aterrissava no telhado. Quando ele fez isso, Daiki notou que o branco dos seus olhos estava injetado de sangue. Você? Gaara quase rosnou, olhos com anéis pretos se estreitando para ele e uma ponta de intenção assassina subindo no ar. A sede de sangue dos ruivos pairava pesadamente no ar. E aí, garoto guaxinim? Daiki o cumprimentou com um sorriso malicioso. Você não deveria estar aqui, ele acrescentou, com as mãos casualmente apoiadas nos bolsos. Um simples olhar de canto de olho foi o suficiente para confirmar que seus pensamentos anteriores estavam certos. Com sua visão telescópica que podia ver claramente até 10 milhas de distância, ele conseguiu avistar Rock Lee em seu quarto de hospital, fazendo flexões de braço com uma mão. Daiki resistiu à vontade de suspirar. Por mais que ele respeitasse muito grindar daquele jeito, mesmo em seu estado, ele só estava causando mais dano a si mesmo daquele jeito. Capítulo 172. Você é aquele que ameaçou minha existência antes, depois de se gabar de como você poderia derrotar todo o lixo ao meu lado. O olhar e a sede de sangue de Gaara se aguçaram visivelmente. É isso mesmo, Daiki assentiu. Desculpe por isso, eu estava de mau humor, sabe? Um amigo meu, o cara com quem você lutou, se aleijou só para tentar derrotar um fracote como você. Então isso me irritou um pouco. Se possível, a sede de sangue no ar aumentou, a raiva o preencheu, e no tempo que levou para piscar, uma grande lança de areia disparou pelo ar em sua direção, irrompendo das costas de Gaara.
Nem mesmo fez contato, a areia caiu no chão inofensivamente enquanto sua armadura sugava todo o chakra dela. Está com problemas de desempenho? Daiki provocou com um sorriso malicioso. HMPH absorvendo o chakra, que estranho, Gaara zombou, mas apesar de suas palavras, sua sede de sangue não diminuiu. Eu vou te matar independentemente de seus pequenos truques. Truques são para crianças, Daiki bufou, e é impossível você me matar. Você é apenas um fracasso de um Jinchuriki, afinal não como eu. Eu sou melhor que você em todos os sentidos. O olhar de Gaara se estreitou. Não fale como se me conhecesse, só porque você sabe o que eu sou, ele disse, levantando as mãos. Você é apenas um mero humano, eu sou o demônio da areia. Ele levantou ambas as mãos, seu chakra disparou e a areia jorrou da cabaça em suas costas, inchando no ar acima deles. Mas com o quão flagrante era sua sede de sangue, era fácil prever tal ação, especialmente com o histórico anterior de Gaara. Foi por isso que no momento em que seu chakra disparou, um raio surgiu ao redor do corpo de Daiki e ele se moveu. A areia de Gaara saltou em sua defesa. Não foi rápido o suficiente. Com o modo de chakra relâmpago, sua velocidade era comparável à de Rock Lee quando ele usava os portões. Se não for mais rápido, Gaara só teve tempo de arregalar os olhos em choque, antes que a palma da mão de Daiki atingisse seu rosto e o levantasse no ar, antes de jogá-lo de volta no telhado. Só então a areia o alcançou, alternando entre defesa e ataque, dezenas de pontas de areia mirando empalá-lo de todos os ângulos. Mas assim como antes, no segundo em que chegaram perto do corpo dele, eles murcharam enquanto o chakra era absorvido deles. Os olhos de Gaara estavam arregalados de horror e medo. Não! O garoto rosnou com a palma em seu rosto e cerrou os punhos. A areia que havia sido espalhada encheu-se de chakra mais uma vez e saltou para ajudá-lo. Pare, ou eu te mato. Daiki disse simplesmente e parou. Não havia uma ameaça em sua voz, era uma promessa. E Gaara congelou. Esse era o maior problema de Gaara, na verdade. Nesse ponto do tempo, sem depender da força do One-Tail, ele era impotente. E contra alguém que conhecia suas fraquezas como ele podia explorá-las, ele era um alvo fácil. O ombreiro em forma de tartaruga em cima de seu ombro tinha sido criado especificamente para combater Gaara. E isso sem levar em conta sua armadura, o selo em sua palma que podia absorver chakra e o jutsu que ele havia roubado para si mesmo que o deixava absorver chakra. Ele tinha literalmente 4 métodos diferentes para absorver chakra e tornar a maior arma e defesa de Gaara inútil diante dele. Simplificando, Daiki era o pior adversário possível para Gaara. E a menos que ele liberasse Shukaku, não havia nada que ele pudesse fazer contra ele. Assim como eu disse à sua irmã, você realmente é um fracasso de Jinchuriki, Daiki balançou a cabeça. É triste mesmo, no segundo em que eu invalidar sua areia. Você literalmente não é nada. Sem sua areia, um genin comum poderia chutar sua bunda por aí. Você, Gaara parou de falar, apenas olhando para ele. Eu não vou deixar você roubar minha existência. Eu não quero isso. Eu nem estaria me incomodando com você se você não estivesse obcecado em matar um amigo meu. Daiki respondeu com um bufo. Tudo o que você é. É um Jinchuriki fracassado que está muito solitário e magoado para sair da sua autopiedade. Essa foi uma situação um tanto delicada. Por isso, ele lidou com a situação com toda a elegância de um touro em uma loja de porcelanas. Como ele sempre fazia. Eu não estou sozinho. Gaara quase rosnou, a fachada sem emoção que ele gostava de retratar desapareceu. Você não sabe de nada. Eu sei de tudo, Daiki respondeu com um sorriso malicioso, permitindo que a armadura de raios desaparecesse de seu corpo, e ele sentiu um grande alívio ao fazer isso. O dano que ela havia causado em seu corpo já estava começando a cicatrizar. Afinal, diferente de você, eu sou perfeito, ele se gabou, alcançando profundamente e puxando. Chakra vermelho brilhante explodiu em existência ao redor de sua forma no lugar da armadura de relâmpago, 3 caudas balançando preguiçosamente no ar atrás dele. Você. Os olhos de Gaara se arregalaram em choque. Você é igual a mim? Você também é um demônio. Não, eu sou um Jinchuriki. Nós somos Jinchuriki, Daiki corrigiu, então balançou a cabeça. O que diabos está acontecendo com todo mundo pensando que os bijus são demônios? Demônios são fracos e covardes comparados a eles. Por que diabos você se gabaria de ser um fracote assim? Diga comigo, Gaara, nós somos Jinchuriki. Somos muito mais assustadores do que qualquer demônio covarde. Sinceramente, a essa altura já estava quase se tornando um insulto. Um nome diferente não muda nada, sou tratado como um demônio. E é isso que sou, Gaara respondeu, somos demônios para o mundo. Um mundo que nos rejeitará e tentará roubar nossas próprias vidas. Não deixarei que minha existência seja apagada. Daiki revirou os olhos, afastando o rosto de Gaara e dando um passo para trás. Seu pai realmente te fez mal, hein? Ele balançou a cabeça. Como esperado, o homem é um completo palhaço, afinal, como eu já disse à sua irmã. Gaara olhou para o céu, confuso. Por que você me deixou ir? Ele perguntou, em vez de comentar o que ele disse sobre Rasa, o palhaço. Por que não? Como eu disse, você não é uma ameaça para mim, Daiki respondeu, então suspirou honestamente, no máximo estou desapontado com quão fraco você é. Nós Jinchuriki somos superiores aos ninjas normais, mas você fez errado. Você não pode controlar Shukaku de forma alguma e confiar em seu poder em vez de usá-lo para reforçar o seu próprio. Você pode ter o mais fraco dos biju, mas isso não significa que você deva ser um fraco. Gaara estremeceu com suas palavras, agarrou sua cabeça e fez uma careta perceptível. Acho que ele não gostou das minhas palavras, hein?
Daiki sorriu, então levantou uma única mão, chakra brilhando ao longo das pontas dos dedos. Calha a boca, Shukaku, ou eu vou te isolar completamente. Estamos tendo uma conversa aqui. Ele ameaçou. Gaara estremeceu novamente antes que sua expressão se acalmasse. Por mais que Shukaku tenha encenado o ato insano, era só isso, um ato. E sabia que não devia arriscar sua influência sobre seu hospedeiro. Você fez a mãe ficar quieta? Gaara lançou-lhe um olhar espantado. Eu poderia fazer Shukaku ficar quieto para sempre se você quiser, Daiki ofereceu, apesar de si mesmo. Mesmo com sua decepção com a força de Gaara, isso não mudou. O cara estava completamente sujo e não conseguia nem dormir por causa de Shukaku. Isso certamente deixaria qualquer um com alguns parafusos soltos, e Shukaku não é sua mãe. Sua mãe está morta, ela morreu trazendo você para este mundo, então não há desrespeite desse jeito. Gaara, parecia que Daiki tinha acabado de lhe dar um tapa. O que tecnicamente, ele não fez exatamente com a palma da mão cheia. Daiki suspirou, olha, eu entendo. Sua vida é uma droga e tem sido uma droga por um longo tempo. Sua mãe morreu ao dar à luz, seu pai colocou um biju em você que você nunca quis, ele forçou seus irmãos a não interagirem com você. Tentou matá-lo um monte de vezes e todos o evitavam pensando que você era um demônio, ele reclamou e realmente se viu estremecendo enquanto falava em voz alta. Pena do outro garoto crescendo dentro dele, deve ter sido solitário e difícil. O que? Como você? A voz de Gaara saiu num sussurro. Basicamente, todo mundo na sua vila sabe o que aconteceu com você, então qualquer um de fora da vila pode obter a informação facilmente de seus lábios soltos. Respondeu Daiki, então se agachou para ficar no nível dos olhos do garoto que estava muito envolvido na discussão para se levantar. Mas veja, apesar do seu pai de merda, você não está realmente sozinho, você ainda tem irmãos que te amam, e apesar de tudo, eles estão absolutamente apavorados com você ao mesmo tempo. Mentiras, esses fracotes me odeiam. Gaara respondeu instantaneamente. Não, elas não odeiam. Daiki respondeu categoricamente, pelo menos, Temari não odeia você. Se ela odiasse você, ela não teria aparecido no meu quarto para me espionar e fazer ameaças depois da segunda rodada dos exames. Bem, ele estava exagerando um pouco, mas ele sabia com certeza que Temari amava seu irmãozinho e daria sua vida por ele, mesmo agora. Uma fraca como Temari. Ameaçou você? A cabeça de Gaara se inclinou para o lado e ele perguntou em voz baixa, mas, você é tão forte e poderosa. Você me derrotou com facilidade e minha irmã é um mosquito comparada a mim. Como eu disse, só porque ela tem medo de você porque você sempre ameaça matá-la, não significa que ela não te ame. Daiki respondeu, e se inclinou para frente. Colocando a mão no ombro do garoto, quero dizer, pense bem. Houve alguma vez em que seus irmãos te trataram mal antes mesmo de você virar um assassino psicopata? Ou foi tudo seu pai os forçando? Gaara desviou o olhar, incapaz de encará-lo. Pelo que vale, não há nada de errado em odiar as pessoas que fizeram da sua vida um inferno, disse Daiki em consolo, mas culpar aqueles que não fizeram. É apenas fazer a mesma coisa que os outros fizeram com você. E você claramente não gosta disso. Honestamente, embora eu não consiga entender as coisas do seu ponto de vista, já que me tornei um Jinchuriki por vontade própria, eu simpatizo com você. E sério, se você quer falar com alguém sobre isso, você deveria ir encontrar Naruto, porque ele foi tratado muito como você quando criança. Oh, garoto loiro? As sobrancelhas inexistentes de Gaara franziram. Aquele que disse que tem um demônio. Um biju também? Então isso aconteceu. Sim, e ele é um chorão por isso, assim como você. Daiki bufou. Vou te dizer a mesma coisa que eu disse a ele quando eu estava ensinando a ele como usar seu poder não muito tempo atrás. Tenha orgulho de quem e do que você é. Você deveria ser um Jinchuriki faz você inerentemente superior ao ninja normal desde o começo. E se você tem orgulho disso e usa como uma armadura, ela nunca pode ser usada para te machucar. Não há branda como uma espada. Gaara não respondeu, mas uma tempestade de emoções surgiu em seus olhos azul petróleo. Vá para casa, Gaara, passe algum tempo com seus irmãos enquanto estiver longe de seu pai e pela primeira vez na vida, tome suas próprias decisões. Daiki terminou levantando-se novamente. Enquanto ele fazia isso, Gaara lentamente fez o mesmo, eu preciso pensar. Ele disse, antes de levantar as mãos em um único selo e desaparecer em um redemoinho de areia. Ao sair, Daiki esfregou a cabeça e suspirou irritado. Que diabos eu sou? O terapeuta Jinchuriki. Ele gemeu. Ele só podia esperar que Gaara levasse suas palavras a sério. Porque Naruto era muito mais forte do que ele era na outra linha do tempo agora e podia usar livremente a capa de uma cauda graças a ele. Gaara poderia morrer se eles lutassem dessa vez. E mesmo que não o fizessem, Daiki não conseguiria conter seus golpes na próxima vez. Porque ele estaria massacrando todos os invasores que visse durante a invasão. Capítulo 173. Após consultar Kurama, Daiki esperava deixar a paisagem mental de Naruto e reentrar no mundo físico. No entanto, ele se viu parado em uma vasta extensão de luz dourada suave. Diante dele estava uma deslumbrante mulher ruiva com um pequeno sorriso gravado no rosto. Olá, Daiki-kun, não é? Kushina Uzumaki o cumprimentou calorosamente. Ele piscou. Este lugar, ele reconheceu. Foi onde Naruto conheceu sua mãe no futuro pela primeira vez na outra linha do tempo. Ah, sim. Ele assentiu em resposta, um pouco sem palavras.
E não apenas por causa de sua aparição repentina aqui, mas para ser honesto, ela era uma visão para ser vista. Apesar do traje nada lisonjeiro, a figura voluptuosa de Kushina era impossível de esconder. Seus quadris femininos, coxas grossas e bem torneadas, e traseiro roliço e redondo esticavam os limites do vestido, enquanto seu amplo busto permanecia alto, orgulhoso e atraente. Kushina percebeu que ele estava admirando seu corpo e revirou os olhos. Certo, você era um pouco pervertido, não era? Ela bufou divertida. Ainda assim é um prazer conhecê-lo, Daiki-kun. Daiki tossiu, e com um sorriso envergonhado encontrou os olhos dela. Desculpe por isso, foi só instinto. Ele se desculpou, e rapidamente começou a controlar os danos. Quem é você? E onde eu estou? Não que eu esteja reclamando de estar cara a cara com uma beldade como você, mas estou meio confuso aqui. E eu não acho que você seja a forma real da Kyuubi ou algo estúpido assim. Aquela bola de pelos deseja, Kushina bufou, mas você não é um pouco charmosa? Mas para ser exata, meu nome é Kushina Uzumaki, e para encurtar a história. Bem, vamos apenas dizer que eu poderia te trazer aqui por causa do seu chakra e deixar por isso mesmo agora. Eu só queria aproveitar a chance para te agradecer, pelo que você está fazendo por Naruto. Ela inclinou a cabeça em gratidão para ele, fazendo Daiki morder o lábio, observando seu amplo peito saltando dentro da blusa. A mãe do Naruto, hein? Selada dentro de outra parte do selo dele? Interessante, ele disse, e ele achou essa parte interessante. Ele balançou a cabeça. Bem, não se preocupe com isso. Eu e Naruto somos meio amigos, e ele não merece o ódio que recebe, e que ele deveria estar muito mais orgulhoso de quem ele é. Eu sei, eu estava assistindo, afinal Kushina riu, levantando a cabeça com seus lindos olhos brilhando, ele realmente precisava ouvir essas palavras. Então estou grata de qualquer maneira. Como eu disse, não mencione isso. Daiki dispensou. Sinceramente, eu é que deveria ser grata. Se ele realmente tivesse nascido menina e fosse parecido com você, eu teria me apaixonado, especialmente se, quando menina, ela tivesse um cabelo tão bonito. Seu cabelo era uma visão magnífica de se ver, e caía em cascata até os tornozelos como uma cortina vermelha brilhante. Kushina correu os dedos pelos seus cachos sedutores, um sorriso brincalhão dançando em seus lábios. Você tem uma certa ousadia sobre você, não tem? Você sabe que eu costumava odiar meu cabelo. Ela riu, relembrando, eu costumava detestá-lo, na verdade, você sabe. O jeito como as pessoas me provocavam implacavelmente. Até que eu decidi tomar as coisas em minhas próprias mãos e dar a elas um gostinho do próprio remédio, é claro. Se fossem meninas, elas provavelmente estavam com ciúmes. Daiki respondeu, embora ele só conhecesse garotos que a intimidavam, o que arrancou uma risada dele. Ainda assim, você deu uma surra nelas. Parece o que eu esperava da mãe de Naruto. Suas bochechas coraram levemente, mas ela riu de volta. Nós, Uzumaki, somos cabeças quentes natos, afinal, ela respondeu, mas, deixando isso de lado, Daiki-kun. Já que tive a chance de trazê-lo aqui, eu a aproveitei. Eu queria lhe agradecer. Mas você já fez isso. Daiki ressaltou. Não, eu quero dizer, obrigada, na verdade, dê algo em troca. Kushina balançou a cabeça. Se houver algo que eu possa fazer por você, não hesite em perguntar. Você é muito boa em Fuinjutsu, certo? Talvez eu possa te ensinar alguns selos ou te dar algumas dicas. Devemos ter algumas horas aqui, pelo menos, pelo meu cálculo. Qualquer coisa, hein? Apesar de tudo, os olhos de Daiki piscaram para os melões voluptuosos dela, esticando-se para fora do vestido, o que Kushina não deixou de notar. Você realmente é um pequeno pervertido, não é, garoto? Ela bufou, com pura diversão em seu tom, um sorriso provocador se espalhando por seu rosto. Se é isso que você quer, eu não me importo, diabos, pode ser divertido. Espera, sério? Daiki arregalou os olhos, mas, e quanto a meu marido? Kushina o interrompeu, eu não sou realmente Kushina Uzumaki, sabe? Bem, eu sou, mas não sou. Sou apenas um resquício dela, como um clone das sombras. Não sou a verdadeira. Então não é como se ela estivesse realmente o traindo. E por mais que eu ame meu filho, é terrivelmente chato ficar aqui sentada e esperando. Enquanto ela falava, a voluptuosa beldade caminhou até ele, com os quadris femininos cheios balançando. Ela parou na frente dele, sorrindo provocantemente. Se você quer um pedaço disso, venha pegar, ela provocou, segurando seus melões grandes e suculentos e empurrando-os para ele. Ou você prefere que eu te ensine esse Fuinjutsu? Foda-se, por mim, tudo bem. Daiki deu de ombros, ele não conseguia acreditar que isso estava acontecendo, mas com certeza não iria dizer não. Ele não conseguiu mais resistir à tentação do corpo voluptuoso dela. Ele agarrou seu seio grande, afundando os dedos na carne carnuda, arrancando um gemido suave dos lábios dela. Sua outra mão explorou avidamente a curva dos quadris dela, antes de segurar sua bunda. A bochecha enorme e elástica preenchia sua palma perfeitamente, fazendo-o querer apertá-la e amassá-la até que ela implorasse por mais. Ele iria destruir completamente essa mulher enquanto tivesse a chance. Ele esmagou seus lábios contra os dela, sua língua empurrando seus lábios e se entrelaçando com a dela em uma batalha acalorada de dominância. Ela gemeu em sua boca enquanto suas mãos instintivamente agarravam seus ombros largos, sentindo uma onda de desejo inundá-la. Seu beijo foi intenso e apaixonado, deixando-a sem fôlego e querendo mais. Que criança realmente ousada, pensou Kushina, tonta. Daiki não iria desperdiçar nada do tempo limitado que tinha com a linda Mil que era Kushina Uzumaki.
Suas mãos deixaram seus melões e bunda e agarraram seu vestido, e então com um puxão poderoso de suas mãos enquanto ele se afastava do beijo, um som alto de rasgo ecoou por todo o mundo dourado ao redor deles enquanto ele rasgava seu vestido, deixando-a nua como no dia em que nasceu, exceto pelas sandálias que ela estava usando. Droga! Daiki engoliu em seco, admirando seu incrível corpo nu. Kushina lambeu os lábios sedutoramente e olhou para ele com um olhar amoroso. Você quer provar isso, garotão? Ela ronronou, seus dedos se movendo para acariciar seus melões voluptuosos e cremosos, adornados com deliciosos brotos rosados. Porra sim, eu quero. Daiki lambeu os próprios lábios com fome enquanto olhava para ela. Bem, venha pegar. Como eu disse, Kushina riu provocadoramente, puxando seus brotos e sacudindo seus melões enormes. Mas não é justo que você ainda esteja vestida e eu não. Ele sorriu. Acho que estou um pouco vestido demais. Ele não perdeu tempo em tirar a roupa. Os olhos de Kushina se arregalaram de admiração quando suas calças e boxer saíram, revelando seu membro enorme e pulsante. Ele estava alto e orgulhoso, implorando por atenção. Oh meu Deus, ela gemeu. Como você tem escondido essa fera? Você está com um calor sério aí embaixo. Ela lambeu os lábios com fome. Isso seria muito divertido, não é? Com uma fome que nunca sentirá antes, Daiki fez de tudo com a ruiva por 8 horas seguidas. Capítulo 174. Daiki olhou fixamente para o local onde o Jinchuriki de uma cauda estava antes de partir por alguns momentos. Espero que isso não tenha se voltado contra ele. Porque eles não podem ser como Fu. Ele gemeu internamente. Além dele e Killer Bee, ela era a Jinchuriki mais bem ajustada de longe, não tendo nenhum dos problemas e angústias que Naruto, Gaara e outros tinham. Na verdade, considerando a obsessão de Killer Bee com rap e seu próprio tudo, Fu era provavelmente a Jinchuriki mais bem ajustada de todas. Agora que ela tinha conseguido um pouco de liberdade de sua vila com o jutsu de clone de sombra que ele lhe ensinou. Sorte número 7, de fato. Isobu interrompeu, que inveja ter um anfitrião que não é um caso perdido completo. Enquanto eu fico preso com você. Calha a boca, vadia, você adora isso, Daiki bufou de volta. Além disso, você pode ir embora quando quiser, lembra? Depois que eu finalmente conseguisse elevar suas lamentáveis reservas de chakra a um nível onde eu pudesse submergir confortavelmente nelas e construir meu lago do jeito que eu gosto. Isobu bufou de volta para ele em troca, nem pensar, essa é minha casa agora, garoto. Cavalgue ou morra, eu afundo com meus navios como um verdadeiro capitão, entendeu? O olhar de Daiki ficou seco e ele não disse nada em resposta. Em sua mente ele viu Isobu dar de ombro sem vergonha, Biju também fica entediado, sabe? E eu consigo ver suas memórias melhor até do que você. Ele se defendeu. Justo. Revirando os olhos, Daiki se virou e fez uma pausa, falando em casos perdidos que precisam se tornar pessoas bem ajustadas. Ele refletiu consigo mesmo e olhou diretamente para Rock Lee, ainda se treinando. Com sua visão, ele podia ver como seu corpo tremia, como o suor se formava em seus poros e pingava de seu rosto no chão de ladrilhos do hospital, e como seu braço e perna, ambos em um gesso grosso enquanto se curavam de serem esmagados pela areia de Gaara, tremiam de dor. Ele deveria ir embora. Ele deveria ir embora e deixar o idiota que não conseguiu tirar um momento para esfregar 2 células cerebrais juntas, mesmo depois de receber o conselho de salvar sua vida e se poupar de uma luta inútil e infrutífera. Mas você não vai, Isobu refletiu. Maldito Rock Lee. Daiki cerrou os dentes e se moveu, desaparecendo em um borrão de velocidade. Ele pousou um piscar de olhos depois, no topo da janela aberta, sem emitir nenhum som de seus pés ao pousar. Rock Lee, com o rosto virado para o chão, não reagiu e continuou seu caminho através de uma difícil flexão vertical com uma mão. 1830. 7. Ele realmente precisava trabalhar suas habilidades sensoriais. E isso vinha dele, o motivo de chacota do clã Camaleão por suas habilidades sensoriais atrozes em comparação a eles. Você realmente não consegue se conter, hein? Daiki comentou depois de terminar a flexão. Lee se encolheu e deu um grito de surpresa, inclinando-se para frente em sua surpresa e teria batido as costas na parede se não fosse por Daiki estendendo a mão e parando-o, segurando-o no lugar. De Daiki-kun. Lee, com um cansaço evidente no rosto e coberto de suor, inclinou a cabeça para trás para olhá-lo de baixo. Esse é o nome, não o use até o fim, vê? Ele se interrompeu antes de chamar o amigo mais velho. Ele estava bravo com ele, afinal, então o que é isso? Você não deveria estar descansando? Eu não posso. Lee balançou a cabeça. Quanto mais tempo eu fico por aí, mais para trás eu fico. Daiki balançou a cabeça. Isso só pioraria as coisas. Afinal, você não pode treinar seu outro lado. Você ficará desequilibrado, ele ressaltou. Não que isso importe, sua carreira como shinobi acabou. Os olhos de Lee se arregalaram e todo o seu corpo parou, seu rosto se contraindo com algo próximo ao desespero. E apenas parando de atingir aquele ponto crítico por pura força de vontade. O garoto não queria mostrar tal coisa a ele, afinal. Daiki não o culpou por isso. Ele seria o mesmo, seu orgulho nunca permitiria isso. Você, descobriu? Lee perguntou, um tremor sacudindo seu corpo que não tinha nenhuma relação com o treinamento que ele estava se forçando a fazer. Eu sabia antes de qualquer um, disse Daiki, nivelando-o com um olhar sério, com esses olhos. Eu poderia literalmente ver seus ossos quebrando no segundo em que as coisas ficassem sérias. Ah, sim. Lee parou de falar e abaixou a cabeça para evitar seu olhar escarlate. Gaara-san, sinceramente, não foi nada misericordioso.
Você fez isso consigo mesmo? Daiki respondeu sem rodeios e sem piedade. Ele não o deixaria escapar. Você foi estúpido e ignorante, arrogante, e eu mencionei estúpido, porque você foi estúpido. Só de pensar nisso novamente ele estava ficando tão irritado que seu vocabulário estava falhando. Ele viu a mão de Lee se fechar em punho sobre o ladrilho, mas Daiki não iria parar naquele momento. Caso contrário, ele apenas repetiria o mesmo erro no futuro sem aprender nada. Claro, Gaara esmagou seu braço e perna até virar em pasta, mas com tempo suficiente, com a ajuda de um ninja médico, eles se curariam. Ele continuou. O problema real é o que você fez consigo mesmo. Você não estava pronto para os portões, seu corpo não era forte o suficiente. E a tensão dos portões quebrou toda a sua estrutura esquelética, incluindo sua espinha. Você tem fragmentos de ossos por todo o seu corpo, e o mais importante, um monte deles alojados em sua espinha. Não temos um único ninja médico capaz de consertá-lo. Nem a própria Tsunade, a maior usuária de jutsu médico do mundo, conseguiu consertá-lo sem que você morresse na mesa de operação. S.P. Ele ouviu um sussurro vindo de Lee abaixo dele. Pare, por favor, Daiki-kun. O garoto mais velho olhou para ele, sua determinação e rosto corajoso haviam desaparecido, e em seu lugar, havia lágrimas. As palavras que ele queria dizer estavam presas em sua garganta. Em resposta às lágrimas do garoto, ele não conseguia continuar a criticá-lo. Eu sei, é tudo culpa minha, eu sei que fui estúpido, Daiki-kun. O garoto gritou em desespero, mas se eu desistisse, se eu recuasse, eu teria perdido algo importante. Como eu poderia continuar a acreditar que eu poderia ser um shinobi esplêndido usando apenas taijutsu se eu me curvasse então? Daiki suspirou. Você já era um shinobi esplêndido. O quê? O choro de Lee parou abruptamente, mas as lágrimas não pararam de fluir enquanto ele olhava para o garoto mais novo, boquiaberto. Você era, Daiki deu de ombros e admitiu. Apesar da sua falta de talento, você continuou, trabalhou duro, colocou a si mesmo e seu corpo no inferno e dedicou tudo à rotina e a ficar forte o suficiente para se tornar um shinobi esplêndido. E você se tornou um. Ser um shinobi esplêndido não significa que você tem que ser o mais forte. O fato de você ter apenas 16 anos e conseguir derrotar toneladas de jonin em uma batalha de taijutsu direta mostra o quanto você trabalhou duro. Mas você jogou isso fora, Lee. Eu joguei fora. Ele sussurrou atingido. A força em seu braço cedeu e ele quase caiu diretamente no chão. Daiki o agarrou pela parte de trás da camisa e o jogou para cima, girando o garoto no ar, orientando-o e pegando-o pela gola um segundo depois, segurando-o no ar para que ele pudesse olhar diretamente em seus olhos. Você é um shinobi de Konoha. Promovendo os interesses da vila e protegendo a vila, você já estava nesse caminho, e você já estava no caminho para se tornar uma potência como o Gai, ele disse a ele. Mas você jogou isso fora por uma competição de mijo. Você virou as costas para seu sonho de ser um shinobi esplêndido, para se sentir forte e impressionar todos que assistiam, nada mais, nada menos. Eu só queria mostrar que eu conseguia, que eu merecia estar ali, que eu era forte também. Lee mordeu o lábio e não resistiu, apenas ficou pendurado em suas mãos. A derrota que irradiava de sua forma era palpável. Para quem? Gai? Ele já sabe o quão forte você é. Sakura, por que você gostou dela? Ela já sabe o quão forte você é também, você mostrou a ela, afinal. O Okage? Não, nós dois sabemos que você merecia estar lá, Daiki respondeu, estreitando os olhos. Não era sobre nós. Bem, talvez um pouco de você querendo se exibir para Sakura, quero dizer, quem não gosta de se exibir para as garotas? Não, no final, você fez tudo para se exibir para Neji, seu grande rival. Você queria a validação dele. Ele foi direto ao ponto principal da questão. Lee não disse nada, mas a maneira como seu rosto se franziu e ele desviou o olhar lhe disse tudo o que ele precisava ouvir. Você queria provar que o trabalho duro pode superar o talento inato de um gênio. O problema é que você parece ter a impressão de que esses gênios não trabalham também. Ele disse diretamente, eu respeito sua dedicação ao trabalho duro, Lee. Ninguém nesta vila entende como você e Gai. Mas você acha que é o único que trabalha duro? Você acha que é o único que sofre por não ter talento para tudo? Aqui vai uma novidade para você, Lee, você não é. Mas você superou isso, pelo menos fisicamente. Sofrimento e decepção não são suficientes, Lee. Você não pode apenas ser forte, você tem que ser inteligente, você não pode apenas esperar que os outros pensem que você merece. Você tem que se tornar digno e acreditar de todo o coração nisso. Mas tudo o que você conseguia pensar naquele momento, embora seu futuro fosse tão vasto e tão amplo quanto o próprio planeta, era provar um ponto para um idiota que não acredita em nada além de um destino predestinado arbitrário e coloca tudo, sua vida, seu esforço, seus sonhos, o lágrimas amargas que você chorou e usou como motivação na linha. Ele ficou tão nervoso que no final, Daiki se viu ofegante, como se tivesse corrido a noite toda e percorrido centenas de quilômetros. Por alguns momentos, houve silêncio no quarto do hospital, interrompido apenas pela respiração ofegante de Daiki. Não demorou muito para que ele se controlasse novamente, soltando um suspiro enquanto fazia isso. Desculpe, ele se desculpou com uma careta, percebendo que havia deixado suas emoções tomarem conta dele novamente. Estou apenas com raiva de você por fazer isso consigo mesma. Não, está tudo bem, lhe fungou balançando a cabeça enquanto se virava para olhar Daiki no rosto, dando-lhe um sorriso aguado. Você está certo, afinal Daiki-kun. Eu fui estúpido, não pensei bem nas coisas.
Duro como você foi, eu estou feliz por tê-los ouvido. Significa muito para mim que você tenha pensado que eu era um shinobi esplêndido no final. Mesmo que eu não possa mais. Vou te cortar aí, meu chapa, suspirou Daiki. Esse ainda não é o fim dos seus sonhos. Tá? Rock Lee lançou-lhe um olhar confuso. Daiki não disse nada em resposta e, em vez disso, utilizou um pouco do chakra armazenado dentro de seu selo da estrela celestial e fez um único selo de mão. A mão que segurava Lee iluminou-se com uma aura verde suave, que se transformou em um branco cintilante enquanto ele direcionava o chakra armazenado para ela com seus olhos e o amplificava. Os olhos de Lee se arregalaram enquanto a aura branca se espalhava da mão de Daiki até cobrir todo o seu corpo. O garoto de cabelo cortado em tigela olhando para seu braço engessado com algo parecido com admiração. A dor está desaparecendo? Em instantes estava feito e Daiki abaixou o garoto que ele segurava até o chão. Seus pés, um em um gesso enorme assim como seu braço tocou o chão, e além de se curvar ligeiramente por causa dos fragmentos de osso alojados em sua espinha, ele permaneceu de pé. Minha perna e meu braço, você os curou? Lee olhou para ele boquiaberto. Eu curei tudo o que pude, Daiki assentiu. Foi preciso uma parte não tão pequena do chakra armazenado para fazer isso, mas não era tanto assim no grande esquema das coisas. Em termos de conversão, cerca de 1 ano ou mais de força vital, não posso fazer nada sobre os fragmentos de osso em você. Se eu pudesse, já teria feito. Sim, suponho que sim, afinal você é gentil, Daiki-kun lhe respondeu, escondendo a decepção, mesmo que eu não possa continuar no caminho de ser um shinobi. Esse ato e suas palavras significam muito para mim. Olha, eu sei que isso vai soar estranho depois de tudo que eu acabei de dizer, mas você será um shinobi de novo, eu prometo, Daiki declarou. Eu não tenho a habilidade para te curar completamente, e Tsunade não tem a habilidade de te manter vivo sem dúvida durante uma cirurgia, sem mencionar que ela nem está mais na vila. Mas eu vou trazê-la de volta aqui para te consertar, e eu vou usar meu jutsu para te manter vivo e garantir que você não morra no processo. Ele prometeu. Daiki-kun. Os olhos de Rock Lee se encheram de lágrimas, e o garoto abriu bem os braços, gesso e tudo, e gritou enquanto abraçava Daiki. Daiki fez uma careta com o contato, mas o deixou gritar. Pronto. Pronto. Ele deu um tapinha desajeitado em suas costas. Capítulo 175. No final, Lee acabou chorando até dormir nos braços de Daiki. Apesar da cara de bravo que ele colocou e como ele tentou suportar de qualquer maneira, isso realmente, verdadeiramente estava pesando muito na mente dos meninos mais velhos. E Daiki não o culparia por isso. Apesar de sua posição infeliz ser toda culpa dele e o cúmulo da estupidez. A represa simplesmente se rompeu quando Daiki fez sua promessa de curar o garoto mais velho e as emoções que ele estava segurando surgiram de uma vez e o dominaram. Depois que ele apagou, Daiki simplesmente o colocou de volta na cama e saiu pela janela por onde havia entrado, o que o levou a caminhar pelas ruas de Konoha de volta para casa. A questão é, como diabos vou cumprir essa promessa agora? Ele refletiu. Ele realmente tinha o péssimo hábito de falar muito sem ser 100% capaz de sustentar isso. Claro, ele poderia cumprir sua parte das coisas e manter Lee vivo durante a operação para remover os fragmentos ósseos de sua espinha, e até mesmo consertá-la bem e adequadamente depois, para que ele nem precisasse passar por um longo tempo de recuperação como aconteceu na outra linha do tempo. O problema era, como diabos eu vou convencer Tsunade a voltar aqui? Ele se perguntou. Ele duvidava muito que ela voltasse sob ameaça de ser marcada como uma Nuke Nino, nem ele iria tão longe de qualquer maneira. Tsunade era a maior ninja médica do mundo inteiro, a mulher mais forte do mundo, exceto Kaguya, que realmente não contava, e uma combatente de alto nível classe S. Jogá-la contra a aldeia era estupidez e ele precisava de toda a ajuda que pudesse conseguir no futuro. Talvez. Naruto? Ele se perguntou segurando o queixo. Tinha funcionado na outra linha do tempo, mas havia circunstâncias atenuantes que permitiram que ele a trouxesse de volta para aquele mundo. Ele não tinha certeza alguma de que isso funcionaria aqui. Principalmente porque se dependesse dele, Orochimaru não iria embora da invasão com algo tão pequeno quanto 2 braços com almas mastigadas. Para começar, ele não deixaria o velho chegar ao ponto em que ele teria que usar o selo da morte do ceifador, mesmo que ele tivesse que prender Orochimaru na formação dos 4 Yang vermelhos e enviar Bijudama atrás de Bijudama até ter certeza de que havia apagado o Homem-Cobra da existência. O velho Sarutobi talvez não quisesse recuperar sua juventude, mas Daiki certamente não o deixaria morrer tão facilmente. Há também uma observação. Dê uma olhada no templo da máscara Uzumaki e liberte a alma de Minato do estômago do Shinigami. Ele fez uma pausa enquanto se lembrava. Embora isso, é claro, tivesse que esperar até depois da invasão, então ele não precisava se preocupar com o Sr. Flash moendo suas entranhas até virar polpa com o Rasengan. Daiki. Uma voz familiar chamando seu nome o tirou de seus pensamentos e o musculoso olhou por cima do ombro para encontrar uma garota familiar de cabelos rosa e olhos verdes, correndo em sua direção. E aí, ele cumprimentou Sakura quando ela o alcançou. E aí, moça de olhos verdes? Isso é uma piada de ciúmes? Foi a primeira coisa que ela perguntou, lançando-lhe uma carranca e um olhar inquisitivo. Não? Daiki inclinou a cabeça para o lado, o confundindo. Por que você está com ciúmes de algo que eu deveria saber? Você só tem olhos verdes. Não me diga que esqueceu disso.
Sakura piscou e então riu. É que você tem esse hábito de fazer piadas idiotas e pequenas provocações como essa, especialmente quando está perto de Kakashi-sensei. Então pensei que você estava sendo, sabe, você. Eu não sou tão ruim assim, ele negou. Você meio que é. Você meio que é. Sakura e Ezobu responderam ao mesmo tempo. Droga, ele estava? Ele tossiu, tudo bem, tanto faz, eu não ia fazer isso agora, ele ignorou então, o que foi? Eu deveria estar perguntando isso a você. Sakura rolou aqueles verdes esmeralda dela. Eu não te vejo desde o fim das preliminares. Honestamente, eu não vi Naruto ou Sasuke-kun ou Kakashi-sensei também. Quer dizer, eu sei que eles estão treinando, mas eu meio que esperava vê-los por aí, sabe? Eu estava indo visitar Lee quando vi você pulando da janela dele, então decidi te pegar. Sério, Kakashi? Daiki brincou internamente. Aquele idiota realmente desapareceu da garota e a deixou sem nada para fazer? Claro, ela não estava nas rodadas finais, mas vamos lá, foi literalmente um mês inteiro em que ela ficou sem nada para fazer, nem mesmo missões. Já que ela tinha permissão para fazer qualquer uma, ainda sendo uma kunoichi sob o comando de Kakashi. E se ela fosse órfã como ele? Como ela ia conseguir sobreviver? Aquele cara precisava de um chute na bunda. Sasuke e Kakashi estão nas montanhas atrás dos campos de treinamento, ele respondeu em voz alta com, pelo menos era onde ele se lembrava que eles estavam treinando. Ele então se virou, os olhos procurando e apontou na direção de onde ele deixou uma certa loira peituda, Naruto, está em algum lugar por aí, ali. Sakura piscou, como você sabia disso? Ela se perguntou. Daiki sorriu, apontando para os olhos, esses olhos, querido. Entre outras coisas como ver chakra e através de objetos sólidos e coisas assim, eu também consigo ver até 10 milhas de distância. Có. Ela fez um pequeno, o com a boca, antes de dar um passo à frente para olhar mais profundamente em seus olhos, eles são bonitos. Meio como o Sharingan do Sasuke-kun, mas uma cor mais suave e não tem aquelas pequenas vírgulas. E na verdade, eu queria perguntar sobre eles. Como você os conseguiu? Você é de um clã ou algo que eu não saiba? Você tem uma linhagem? Não, ele... Na verdade, você meio que tem. Ezobu o interrompeu antes que ele pudesse responder, deixando de lado essa sua tela de status, que não posso confirmar se é uma ou não. Você tem habilidades que passarão pelo seu sangue. Primeiro, seu chakra é naturalmente muito mais potente, não apenas pela minha influência, mas por causa de múltiplos chakras diferentes em seu selo estelar celestial. Sem mencionar que meu estilo coral está cheio de uma parte de você agora. Mesmo se eu fosse tirado de você, você ainda o teria. Tenho quase certeza de que isso passará para seus filhos também. Legal, Daiki sorriu, guardando aquela informação para mais tarde. Bem, eu não faço parte de um clã, mas tenho uma linhagem. Mas esses olhos não fazem parte dela. Eu matei um cara com eles em uma missão e os peguei para mim. Você quer dizer que esses não são seus próprios olhos? Sakura lançou-lhe um olhar estranho. Sim, Daiki confirmou com um aceno de cabeça. Descaradamente, arranquei-as do crânio dele e depois usei o jutsu da palma mística para implantá-las no meu. Depois de arrancar o meu. Eka, Sakura torceu o nariz em desgosto. Você realmente arrancou seus próprios olhos para implantar os olhos de alguém que você matou? Quero dizer, quando você diz isso desse jeito, você faz parecer algo ruim, Daiki apontou, antes de acrescentar. Além disso, não vejo você dizendo nada sobre Kakashi andando por aí com o Sharingan de outro cara em uma das órbitas oculares. Kakashi-sensei não se gaba de assassinar alguém e roubar seus olhos. Sakura respondeu sem expressão. O que posso dizer? Eu sou apenas construído diferente daquele lixo. Daiki deu a ela um sorriso de quem come merda. Além disso, dificilmente foi assassinato. Ele fazia parte de uma dupla que estava escravizando e assassinando civis por diversão. Dizer assim e dizer isso a si mesmo o ajudou a dormir melhor à noite. Não que ele realmente precisasse dormir tanto agora. Mas ainda assim... Mas ainda é nojento, Sakura balançou a cabeça, de qualquer forma, agora que você tocou no assunto de novo. Eu queria saber se você poderia me dar algumas dicas sobre como aprender o jutsu da palma mística. Certo, ela demonstrou interesse nisso, não demonstrou? Claro, Daiki deu de ombros, quanto mais rápido ele a fizesse começar as coisas, mais forte ela se tornaria no futuro, mas vai ter que ser agora. Estou saindo para uma missão amanhã de manhã. Ok, isso deve ser. Sakura começou a responder apenas para fazer uma pausa. Uma missão? Agora? Com a terceira rodada chegando? Para onde? Sim, e a Vila da Névoa. Daiki assentiu, confirmando. A Vila da Névoa agora? Porque eles estão enviando um genin para lá. E você vai voltar a tempo? Sakura ficou boquiaberta. Ele percebeu que muitas pessoas pararam para olhar por causa do volume da voz dela, então ele colocou a mão no ombro dela e disse, vamos levar isso para um lugar um pouco mais privado. Tudo bem. Sakura concordou e ele fez um único sinal de mão, antes de desaparecer em um borrão com um body flicker, levando a garota junto com ele. Eles apareceram não muito tempo depois, em sua casa longe de casa. A origem e o local de nascimento do verdadeiro Grind. Campo de treinamento 69. O body flicker é realmente útil, Sakura refletiu. Você acha que poderia me ensinar também? Não deve ser muito difícil, Daiki deu de ombros, embora não seja de muita ajuda em uma luta para você. Sem o Sharingan ou os reflexos do Yondan Myokaji, a visão de túnel será mortal.
Ainda assim, é muito bom para se locomover, Sakura cantarolou e o seguiu até o campo de treinamento, mas parou na placa que indicava o número do campo de treinamento. Sabe, agora que sei como você é, não estou nem um pouco surpresa que você tenha escolhido este campo de treinamento. Ela olhou por cima do ombro para ele e lhe lançou um olhar inexpressivo. Ele sorriu e olhou para baixo, encarando descaradamente a bunda dela esticando aquelas polainas justas. Sakura bufou e lançou-lhe um olhar seco. É quase isso, ela sentiu e continuou, entrando no campo de treinamento, mas dessa vez havia um certo movimento em seu andar. Então, qual é o problema com sua missão? Por que você teve que me trazer aqui para falar sobre isso? Tirando os olhos da bunda dela, Daiki deu de ombros. Bem, de qualquer forma, precisávamos ir a um campo de treinamento para eu te ensinar, ele respondeu. A menos que você queira usar o local de treinamento que tenho em casa. Sakura bufou. Não, eu sei que não devo ir para casa com você, ela se virou para ele. Tenho a sensação de que haveria muito menos treinamento acontecendo lá. Na verdade não, ele deu de ombros. Posso forçar um pouco as coisas, mas você já sabe que não vou forçar nada. Sakura sorriu para ele. Quem disse alguma coisa sobre você forçar isso? Ela provocou, fazendo piscar com as implicações. Então, missão? Vou ficar fora por pelo menos uma semana, talvez duas, Daiki deu de ombros. Estou indo para lá para iniciar negociações sobre a aliança da Vila Oculta da Névoa conosco. Você o quê? Sakura regalou os olhos. Por que eles estão te enviando? Você é apenas um genin. Claro, em uma liga completamente diferente do resto de nós genin, mas um superior não deveria estar fazendo esse tipo de coisa. Eu sou superior, Daiki deu de ombros, sem sentir necessidade de esconder, quer dizer, já era bem óbvio que eu estava nos exames Chunin só para nos exibirmos, certo? Você mencionou algo assim. Sakura franziu as sobrancelhas. Então isso significa que você já foi escolhida para ser promovida a Chunin após os exames? Jonin, na verdade, ele a corrigiu. Ela regalou os olhos. Um Jonin, como Kakashi-sensei? Ela engasgou. Algo assim, Daiki confirmou com um aceno de cabeça, sem mencionar que sou o próximo na fila para ser Hokage. Sakura piscou antes de cair na gargalhada. Ha. Grandes gotas de diversão irromperam de seus lábios, e duraram uns bons 20 segundos. Antes que ela conseguisse reduzir a apenas algumas pequenas risadas, enxugando uma lágrima de diversão dos olhos. Oh, essa foi boa. Você como Hokage. Em resposta, Daiki não disse nada, apenas sorriu para ela, nem um pouco incomodado. Lentamente o sorriso em seus lábios desapareceu e seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que, como sempre, ela foi rápida em entender e a falta de resposta dele disse mais do que o suficiente para ela. Oh Deus, você não estava brincando. Ela ficou boquiaberta, olhando para ele quase horrorizada. Você como Hokage. Como? Capítulo 176. Eu deveria me sentir insultado porque ninguém acredita em mim quando conto isso? Daiki se perguntou. Tentem Naruto e agora Sakura. Claro, eles eram todos da geração dele e eram bem ignorantes sobre como as coisas realmente funcionavam, diferente dele, mas ainda assim. Bem, Sakura percebeu rapidamente que pelo menos não era mentira. Porque eu sou forte, e esse é o principal requisito para ser Hokage. Daiki deu de ombros, embora não seja tão forte quanto Kakashi. Mesmo usando o selo que ganhei de Orochimaru e melhorei para torná-lo melhor, eu tenho outro poder, que me torna o cara mais forte desta vila, além do próprio Hokage. Outro poder? Sakura parou de falar, antes que seus olhos se iluminassem de repente. Tem algo a ver com a água do herói? Você bebeu isso antes quando fomos para a Vila da Cachoeira e você ficou muito mais forte com isso por um tempo e esmagou completamente aquele cara que me fez de refém. Você pode usar isso na hora ou algo assim agora? Não, boa tentativa, Daiki riu. É algo que precisa ser mantido em segredo por enquanto, a lei do Hokage e tudo, e não é realmente meu poder, mas sim um poder que posso pegar emprestado. E é com ele que tenho estado nos últimos tempos. Na verdade, eu estava recebendo treinamento pessoal do velho. Treinar com o próprio Hokage, hein? Deve ter sido incrível. Sakura engasgou em admiração, antes de engolir e balançar a cabeça. Mas você como Hokage, hein? Só posso imaginar o tipo de leis estúpidas que você aprovaria. Hehe, Daiki torceu o nariz. A primeira coisa que vou deixar passar é que todas as kunoichi gostosas, como você, por exemplo, são obrigadas a usar mini-saias. Ele proclamou orgulhosamente, dando um soco grandioso no ar. Claro que sim. Sakura lançou-lhe um olhar seco. É melhor ir às compras e comprar umas mini-saias bonitas para o futuro, ele a provocou com uma risada. Sakura em resposta apenas deu de ombros. Estou bem, já tenho bastante. Daiki cruzou os braços e levantou uma sobrancelha desafiadoramente. Mas elas são plissadas? Mais da metade deles. Sakura deu de ombros e então riu levemente. Realmente não estou escondendo seus gostos aqui. Boa menina, estando preparada e à frente do jogo. Essa sim é uma verdadeira kunoichi. Daiki a elogiou. Você sabia que é a primeira vez desde que me formei na academia que alguém me chama de boa kunoichi? Bem, além de Lee e Naruto, Sakura inclinou a cabeça pensativamente. E é porque eu tenho algumas saias pequenas. E veio do próprio Hokage do futuro. Você não é especial? Daiki sorriu para ela. Eba, ela respondeu sem graça. Este realmente será o ponto alto da minha carreira como kunoichi. Ele riu. É bom ver o quanto minha opinião significa para você, ele retrucou. Mas já que estamos no assunto e falando sobre treinamento, qual é realmente seu plano para sua carreira? O que você está almejando aqui? Bem, além de querer montar em Sasuke até sua cama quebrar. Sakura mordeu o lábio. Para ser honesta, não sei mais.
A Floresta da Morte foi um verdadeiro chamado para despertar para mim, ela respondeu, e então levantou as duas sobrancelhas para ele. E o futuro Hokage deveria realmente falar assim? Além disso, você já sabe, eu decidi deixar isso de lado, eu já aprendi o quão superficiais meus sentimentos eram. Justo, há muito tempo para pensar no que você quer almejar, para ser honesto, nem precisa ser algo grandioso. Você pode apenas querer ser uma kunoichi forte e bem remunerada e viver uma vida boa, Daiki respondeu, balançando a cabeça, e eu posso parar se você quiser, estou apenas rindo, ele ofereceu. Não, está tudo bem, ela bufou um pouco pelo nariz, um pequeno meio sorriso se espalhando pelo rosto, eu já me acostumei com isso agora, e eu meio que gosto de como você é direto e honesto sobre tudo. É muito diferente de Naruto simplesmente me dizer o que eu quero ouvir e Sasuke mal abrir a boca quando eu falo com ele. Bem justo. Ele conseguia ver como isso seria uma mudança refrescante de ritmo, e era sempre bom ver onde você estava com as pessoas. E você gosta que eu te elogie? Ele apontou e acrescentou. Talvez um pouco. Sakura deu de ombros, pouco comunicativa, mas seus lindos olhos verdes brilharam de felicidade e a entregaram de qualquer maneira. Tudo bem então, seu babaca. E isso é com PH e não com F. Daiki bateu palmas. Vamos treinar, certo? A propósito, ainda não é nada charmoso dizer isso, mesmo que você mude a grafia. Sakura disse a ele, mas concordou com a cabeça mesmo assim. Capítulo 177. Talvez, sem surpresa, não tenha demorado muito para Sakura entender e assimilar o básico do jutsu da palma mística. Ela entendeu facilmente o conceito por trás disso. Ele só tinha um selo de mão para lembrar e o dreno de chakra nele não era tão ruim para lidar com isso por rajadas curtas. Em apenas 2 horas de treinamento com o jutsu, com ele dando dicas para ajudá-la aqui e ali, Sakura dominou o jutsu, na maior parte. Ela teve problemas para manter a transformação de chakra consistente, mas conseguiu fazê-lo corretamente, exatamente o oposto do problema que Tenten teve. Por outro lado, Tenten não tinha sido informada sobre a importância da imagem do jutsu em sua mente e de sua formação, e Sakura pediu que ele lhe dissesse diretamente, em vez de apenas ter que juntar as coisas a partir de um pergaminho, mas ainda foi bastante impressionante conseguir terminar a maior parte depois de 2 horas. Seu controle de chakra realmente era algo impressionante. Estou exausta, Sakura enxugou o suor da testa, curvando-se na frente dele, o suor encharcando sua blusa, sinto que posso desmaiar a qualquer momento. Era uma pena que ele estivesse sentado na frente dela e não atrás, ou ele certamente teria uma visão muito boa. Como estava, ele estava sentado de pernas cruzadas no chão com um pergaminho aberto e um pincel de tinta na mão. Ele estava no processo de escrever as instruções para o jutsu de cintilação corporal, já que ele havia percebido há muito tempo que ela não teria chakra suficiente para continuar treinando para fazê-lo também. O Shinkugan era útil assim. Você precisa trabalhar essa resistência, você só está escrevendo há algumas horas, Daiki revirou os olhos. Terminando o que estava escrevendo com um pequeno floreio e guardando o pincel de tinta, tuti-tuti. O que seu querido Sasuke pensaria sobre isso? A garota de cabelo rosa bufou profundamente e revirou os olhos. Acho que ele nunca considerou como minha resistência seria aplicada no quarto, ela retrucou. Acho que você está apenas projetando. Ela acrescentou, e com uma respiração profunda, levantou-se completamente e puxou a gola do vestido para arejá-lo um pouco. Acho que sim, justo, Daiki assentiu, enrolando o pergaminho e se levantando, sorrindo para ela. Nesse caso, você realmente deveria trabalhar nessa resistência, afinal. Isso é para o bem do seu futuro Hokage. Desculpe, Hokage-sama, senhor. Vou trabalhar na minha falta de resistência, senhor. Sakura bufou, fazendo uma saudação falsa. Bom soldado, Daiki assentiu, satisfeito. Seria uma pena se uma moça com uma bunda como a sua não tivesse resistência para usá-la corretamente, afinal. Ele acrescentou, estendendo o pergaminho para ela. Ela piscou e pegou a garrafa. O que é isso? Ela perguntou, ignorando facilmente o comentário dele sobre sua bunda. Já que você está com muito chakra drenado para continuar e eu estarei fora da vila amanhã, escrevi as instruções para o cintilar corporal. Daiki respondeu enquanto o pegava, é bem simples, você deveria conseguir fazê-lo mesmo sem que eu o treinasse. Afinal, você é bem talentoso e inteligente o suficiente para entendê-lo facilmente. Oh, obrigada, a garota de cabelo rosa sorriu com um elogio, antes que seus olhos verdes brilhassem com travessura, e sobre minha resistência. Você é quem sempre fala sobre o quão grande e gorda minha bunda é. Você já considerou que ela está me fazendo desperdiçar resistência mais rápido porque me pesa? Ele piscou antes de rir da resposta dela, na verdade, não, boa observação, ele concordou com ela. Isso é muita bunda. Mas isso não significa que você pode se contentar com uma resistência lamentável, se quiser. Eu conheço um bom método de treinamento para aumentar a resistência de garotas com bundas como a sua. Uhul! Sakura sentiu. E deixa eu adivinhar que envolve muitos pulos e provavelmente gemidos meus. Gritando, na verdade ele a corrigiu, e suas nádegas batendo palmas. Parece certo para você? Ela balançou a cabeça antes de piscar. Espera, como as nádegas batem palmas? Ela perguntou, parecendo confusa. Pobre Sakura, apesar de toda sua inteligência e conhecimento, você claramente não sabe sobre as coisas realmente importantes da vida. Daiki estalou a língua e balançou a cabeça. Acho que posso tirar mais tempo da minha agenda ocupada para te ensinar. Sakura sentiu, vou perguntar a Ino. Espera, o quê? Você está falando com ela de novo? Vocês fizeram as pazes? Daiki se perguntou.
Na outra linha do tempo, eles só fizeram as pazes depois de brigar nas preliminares. Isso não aconteceu aqui. Um pouco depois da floresta, Sakura deu de ombros, mas já que não vão mais atrás de Sasuke-kun, não faz mais sentido continuar a rivalidade com ela por ele. É justo, Daiki assentiu. Mas só porque você não está mais fazendo isso não significa que as chances dela vão melhorar. É uma pena ser ela. Sakura deu de ombros com um sorriso malicioso. Ela olhou para o pergaminho em suas mãos, antes que o sorriso irônico desaparecesse de repente e fosse substituído por uma carranca. O que me lembra, ela disse. E olhou nos olhos. Se você quiser, pode se livrar do selo Force Palm que você me deixou usar. Significou muito você me deixar usá-lo. E realmente me ajudou muito, mas eu sei que não é meu ou algo assim. Ah, certo. Ele tinha esquecido que tinha dado isso a ela, não tinha? Fique com isso, ele dispensou. Só lembre-se de fortalecer seus braços para que você possa aguentar mais. Um sorriso bonito substituiu a carranca tão rapidamente quanto apareceu. O que você acha que eu tenho feito esse mês todo em primeiro lugar? Não foi como se Kakashi Sensei tivesse me deixado com mais alguma coisa para fazer, Sakura respondeu, antes de surpreendê-lo ao dar um passo à frente e dar um beijo rápido em sua bochecha. Ainda assim, obrigada, quero dizer. Esse selo realmente significa muito para mim. Foi meio que o ponto de origem para mim, sabe? De eu ter minha cabeça no lugar sobre o que ser uma kunoichi realmente significa. Ela disse enquanto se afastava, as bochechas corando em um rosa claro. Não mencione isso, Daiki apenas sorriu de volta para ela, estou feliz que tenha te ajudado. E ele estava. Ele estava muito orgulhoso de seu primeiro selo e suas aplicações em combate e ainda o usava com bastante frequência. Mas ele não tinha certeza se tinha estragado algumas coisas que eram importantes, especialmente intervindo como ele fez na Floresta da Morte. O fato de o selo que ele deu a Sakura ter suavizado a situação e até mesmo dado resultados melhores, valeu totalmente a pena dá-lo a ela. Eles ficaram ali assim, olhando nos olhos um do outro. 10 segundos se passaram. Então 30. Não demorou muito para que 1 minuto se passasse e os olhos de Sakura tremessem. Ah, vamos lá. O que você está esperando? Ela rosnou para ele. O quê? Daiki piscou, confuso. Sério? Você não vai apertar minha bunda ou me dar umas palmadas como sempre faz quando estamos indo para direções diferentes? Sakura olhou para ele com um olhar seco. Achei que era bem óbvio que tínhamos mais ou menos terminado e íamos nos separar aqui por hoje à noite, com sua missão amanhã e tudo mais. Quer dizer, eu não queria estragar o momento. Ele ofereceu, ei, você também foi quem me deu problemas por isso antes, quando eu estava me curando, lembra? E me disse que não estava realmente interessado em mim se eu não estivesse falando sério. Então eu recuei além do flerte. Essa foi uma boa conversa mesmo. Ajudou-o a organizar a cabeça um pouco. E agora ele estava apenas esperando tentem se organizar antes de começarem as coisas e tentarem namorar direito. Claro, ele acreditava que era um rapaz livre para se aproveitar de tudo até então. Mas Sakura explicitamente não estava interessada apenas em uma ficada casual como Anko estava. E isso não era tanto uma ficada casual, mas sim uma transação? De qualquer forma foi divertido. Bem, não é sobre namoro agora, é? Só estou disposta a deixar você sentir. É uma questão de gratidão, Sakura tossiu, explicou e girou graciosamente, curvando-se para frente para revelar sua bunda ampla e curvilínea e a balançou sedutoramente para ele, convidativamente. Vamos lá, você sabe que quer Daiki. Você tem feito piada sobre essa minha bunda gorda nas últimas 2 horas. De vez em quando, e você instigou muito isso, Daiki suspirou, mas seus olhos estavam fixos na visão que ela estava lhe dando e então mentalmente se repreendeu por olhar um cavalo dado nos dentes. Não que eu vá dizer não a isso. Estendendo a mão, ele pegou uma grande porção da bunda dela e apertou, e ficou sinceramente surpreso quando ela olhou por cima do ombro para ele com um olhar satisfeito. O que estava acontecendo aqui? É só isso que você quer? Ela sorriu para ele. Sakura estava um pouco animada ao voltar para casa depois de se separar de Daiki, e uma picada na bunda dela, onde ele a espancou. Ela estava de bom humor. Ela tinha aprendido muito nas últimas horas. Algumas coisas úteis, outras meio malucas, mas no geral, ela estava bem feliz com a forma como as coisas tinham acontecido. Ela não tinha ideia do porquê tinha sido tão direta com Daiki. Ela não tinha mudado de opinião, ela não tinha interesse algum em apenas dormir por aí, mesmo que ela fosse realmente grata a ele, e ele era realmente gostoso, e aqueles músculos eram dignos de babar. Mas ela não podia negar. Ela gostava da atenção dele, e seus elogios a faziam estufar seu peito magro de orgulho. Sua bunda gorda sempre foi uma das coisas que mais a incomodou, especialmente porque Ino sempre a usava contra ela quando elas se insultavam. Hoje em dia, ela estava bastante satisfeita com isso. Tudo graças ao Daiki. Não tenho ideia do que estou fazendo aqui, Sakura percebeu, mas pelo menos era divertido. Capítulo 178. Honestamente, depois que Sakura foi embora para casa, Daiki ficou completamente perplexo. A atitude dela naquele momento era muito diferente do que ela era na outra linha do tempo quando se tratava de ações pervertidas. Qualquer ação pervertida perto dela ali, terminava com o punho dela transformando o concreto em pó, ou ossos. Pobre Naruto, ele perdeu a conta de quantas vezes o punho dela tinha esmagado sua cabeça no chão com força de quebrar ossos. Por outro lado, ela tentou fazer isso com ele inicialmente, mas ele simplesmente não foi gentil o suficiente para deixá-la fazer isso.
Tipo, ele não ia reclamar de verdade, mas ainda assim foi uma reviravolta enorme em relação ao que o outro eu dela era. A conversa deles durante a segunda rota realmente a impactou tanto assim? Ele ficou olhando para a garota mais velha de cabelo rosa até que ela desapareceu do bom e velho campo de treinamento de confiança 69, antes de decidir esquecer isso e ela por um momento e desaparecer com um borrão de movimento usando o piscar do corpo. Ele foi direto para sua casa, chegando ao seu destino em menos de 1 minuto. Ele estava meio que esperando que Anko ainda estivesse por perto, dada sua oferta de deixá-la relaxar em sua casa enquanto ele treinava com o velho Okage. Daiki ficou um tanto aliviado por ela não estar ali, embora tenha percebido com um rápido movimento dos olhos que seu olho escarlate onipresente lhe permitia ver facilmente através de todas as paredes do prédio, divertido e sexy como Anko era. Daiki vinha mantendo isso reprimido o dia todo, desde que conheceu Naruto e o ajudou a ter uma compreensão básica de suas habilidades como Jinchuriki, mas a inspiração o atingiu. Uma nova maneira possível de aumentar sua rotina apareceu diante dele, e agora que estava em casa, ele podia realmente refletir sobre isso. Ele foi até a sala de estar e desabou no sofá, olhando fixamente para o teto, antes de falar em voz alta. "O que você acha?" perguntou em voz alta. "Tem mérito, não vou mentir", respondeu Izobu. "O problema é que você precisará projetar um selo totalmente novo para fazer isso. Embora admita que com seus outros selos você já tenha estabelecido o trabalho de base. Isso, e você precisa ter cuidado para não exagerar. Se fizer isso, fará seu chakra flutuar muito como o dele. Embora não na mesma extensão, e tornará seu chakra mais difícil de controlar." A ideia dele era simples: copiar Naruto. Não especificamente algo que ele estava fazendo, mas sim o que eles descobriram hoje mais cedo enquanto estavam dentro do selo dele. O chakra Yang puro que compunha a metade de Kurama dentro de Naruto, fazia com que a abundância de chakra que penetrava nele fosse Yang puro e, segundo seu entendimento, obviamente não estava apenas melhorando a qualidade de seu crescimento físico, mas, até certo ponto, permitindo que suas capacidades físicas crescessem passivamente. Não era uma quantia realmente enorme. Mas digamos, por exemplo, que o crescimento passivo adicionasse 1 único quilo de força de levantamento por dia. Era uma quantia minúscula por dia, mas com o tempo somava massivamente. Usando esse exemplo de 1 quilo, Naruto como ele era agora, com quase 14 anos, teria sido capaz de levantar mais de 2 toneladas sem nunca ter que treinar um dia em sua vida. Não era como se Daiki estivesse tão especificamente infeliz com seu crescimento físico agora. Na verdade, ele estava nas nuvens sobre isso. A taxa em que ele estava progredindo era completamente absurda comparada à média do Shinobi ou Kunoichi. Mas isso simplesmente não era bom o suficiente quando ele sabia do tipo de monstros que estavam à espreita lá fora. O tipo de monstros que tinham grandes chances de atacar não apenas ele no futuro, mas a Vila da Folha e supostamente o mundo também. Totalmente absurdo comparado à média, ainda não era o suficiente. As pessoas brincavam o tempo todo em tópicos versus e essas merdas lá em casa. As pessoas mostrando suas bundas como os personagens de Naruto eram super fracos e não podiam fazer nada contra personagens como Dragon Ball Z e as pessoas falando sem parar sobre como Kishimoto afirmou que Madara era tão forte quanto Nappa. Deixando toda essa besteira de lado, era fácil dizer coisas assim quando não era real, quando eram apenas alguns perdedores atrás de uma tela de computador, fanboys de seu anime favorito. Mas quando essa realidade se tornou real, Daiki se perguntou o que eles teriam a dizer sobre o fato de que Madara podia literalmente criar meteoros enormes, onde se um único caísse e atingisse o planeta de seu antigo mundo, o planeta se tornaria inabitável e toda a humanidade provavelmente teria sido exterminada. Ou o fato de que o homem podia literalmente pausar o tempo com os olhos, ou voltar o tempo com os olhos. E essas eram apenas suas habilidades básicas de Mangekyou ou Sharingan. Daiki nem tinha certeza de como ele iria contrariar isso no futuro. Como alguém contraria a habilidade de congelar ou voltar no tempo? Mas esse era um problema para o futuro Daiki resolver, ele, o Daiki do presente. Só podia fazer tudo o que podia no caminho da rotina e extrair até a última gota de força aprimorada pela rotina onde pudesse. Deixando esse pensamento horrível de lado por um momento, Izobu tossiu. Quanto ao crescimento de Naruto, você está quase certo. Embora dada a força dele agora e o treinamento abaixo da média que ele passou, mesmo que não seja culpa dele, eu apostaria que sua analogia está um pouco errada. Só em termos de força, eu diria que se usar você como base, eu diria aproximadamente 3 a 5 vezes a sua estimativa. Bem, foi só um exemplo. Daiki deu de ombros, banindo os pensamentos de Madara mais uma vez para as partes mais profundas de sua psique, onde ele faria o possível para não pensar no homem novamente por um bom tempo. Ele teve que soltar um assobio, apesar de si mesmo. Então, sem nenhum treinamento, Naruto seria capaz de levantar entre 6 e 10 toneladas, hein? Não era nada mal claro que não se comparava a ele agora, já que ele estava literalmente usando 30 toneladas por membro agora e estava realmente tendo facilidade para se movimentar com elas e precisaria melhorá-las em breve. Mas ainda assim, um crescimento passivo como esse seria adorável. Mas o verdadeiro problema foi o crescimento físico aprimorado pela superabundância do chakra Yang. Aumentaria a taxa de seu crescimento por uma margem decente, o que seria incrível. Capítulo 179. Isso certamente aceleraria um pouco seu cronograma, e compensaria o fato de que você acabará se tornando Hokage no ritmo que está indo e terá que lidar com muita papelada. Izobu provocou.
É verdade que quanto mais forte você se torna fisicamente e mais potente seu chakra, melhor será nosso modo Biju. Bem sim, obviamente, já que suas habilidades físicas estariam mais ou menos combinadas naquele ponto. Não apenas habilidades físicas, nosso chakra também, Isobu respondeu. Lembre-se de que nós Biju somos massas de chakra consciente que ganharam forma. Nossas habilidades físicas vêm do nosso chakra, não músculos como vocês, humanos. É por isso que eu disse antes que tecnicamente sim, em poder puro e habilidade física, Kurama é o mais forte de nós Biju de longe, porque sua quantidade de chakra, mesmo em seu estado atual, supera o resto de nós. Isso foi realmente um pouco diferente do que ele pensou sobre isso. Ele pensou que seriam basicamente apenas suas habilidades físicas e as de Isobu combinadas, porque ele estava pensando nisso como sua força. Funcionava e assumiu que a força massiva do Biju e outras habilidades físicas vinham de seu tamanho absurdo. Mas se fosse apenas por causa do chakra deles então. Sim, não importa o tamanho que tenhamos, contanto que tenhamos acesso total ao nosso chakra, nossa força, velocidade e tudo mais permanecerão os mesmos. A única coisa que nosso tamanho acrescenta nesse sentido é a escala e o peso por trás de nossas habilidades físicas, explicou Isobu. Isso também significa que mesmo que chegue o dia em que você supere amplamente minhas habilidades, como a Shirama e Madara fizeram com Kurama, o modo Biju ao qual você terá acesso comigo aumentará para sempre em poder com cada pedacinho de força física e chakra que você ganhar. Isso foi incrível. E explicou muita coisa. Por exemplo, Kurama. Kurama era monstruosamente forte sem dúvida, mas a velocidade com que ele e Naruto se moveram durante a Quarta Guerra na outra linha do tempo fez com que a princípio ele não imaginasse que Kurama fosse capaz de tal coisa, especialmente em um estado intermediário. Mas Naruto, que tinha muito mais chakra do que Kizami naquele momento, adicionando seu chakra ao modo Biju e seu poder combinado parecendo mais com o chakra de Kurama mais o chakra de Naruto mais as habilidades físicas de Naruto é igual a saída do modo Biju. Fez muito mais sentido. Aquele primeiro modo Biju provavelmente era um pouco mais forte do que a força natural total do próprio Kurama antes de ele ser reduzido pela metade. O mesmo que minhas estimativas, sim. Isobu concordou. Uau, espere um minuto. Daiki sentou-se rapidamente, arregalando os olhos quando algo clicou no começo da Quarta Guerra. Naruto e aquela metade de Kurama juntos tinham um chakra comparável ao de Hashirama. Mas durante aquela guerra, o de Naruto cresceu massivamente a ponto de ser quase comparável ao de Hashirama em termos de chakra por si só. Era absurdo pensar nisso, mas era verdade e fazia algum sentido. Kurama estava constantemente regenerando o próprio chakra de Naruto e o suplantando com o seu próprio em um ritmo constante. Enquanto o próprio Naruto tinha milhares de clones de sombra espalhados por vários campos de batalha, e estava transferindo o chakra dele e de Kurama na forma de capas Biju para dezenas de milhares de pessoas, lidando não apenas com sua própria capacidade, mas com a de Kurama ao mesmo tempo e constantemente usando-a repetidamente. Não era de se admirar que sua capacidade de chakra tivesse crescido tanto. Mas além disso, isso significava que o modo Biju de Naruto e Kurama estava continuamente evoluindo e ficando mais forte ao longo da Quarta Guerra em um ritmo rápido. E então eles adicionaram um modo sábio em cima disso. E ainda assim Madara os derrotou com facilidade, sem seus olhos, junto com os outros 8 de vocês e Gaara. Daiki disse em voz alta, mais uma vez aquela besta monstruosa de um shinobi surgindo na vanguarda do tópico. Que unidade monstruosa era aquela? Toda vez que ele pensava que não havia nada mais alucinante em que pudesse pensar em relação àquele cara, sempre havia mais. Foda-se esse cara. Rangendo os dentes, Daiki balançou a cabeça, baniu Madara de sua mente e seguiu em frente, supondo que vençamos no final. Isso não significa que com o crescimento passivo do chakra Yang e o crescimento constante do chakra que eu passo graças a você e meu selo estelar celestial, ele começou. Que já que minha força vital está sempre aumentando, nós continuaremos a ficar mais fortes passivamente por toda a eternidade. Mais ou menos, sim. Isobu assentiu. Com isso ele ficaria tão em sintonia com a rotina, que a rotina o aprimoraria passivamente para sempre. Com você sempre volta à rotina, hein? Isobu bufou. Sim. Mas entre esses pensamentos, quanto maior fosse o chakra de Isobu, maior seria o aumento que ele alcançaria passivamente também. O que significava que em breve, ele teria que fazer uma visita não apenas à veia do dragão, mas à mina que continha a fonte da pedra de Geléu. Com isso seu modo Biju combinado saltaria massivamente e aumentaria o poder e, em seguida, aumentaria a taxa em que seu próprio chakra crescia também, aumentando a taxa mais uma vez em que o poder do modo Biju deles crescia passivamente. Se ao menos houvesse uma maneira além disso de aumentar o chakra de Isobu ainda mais. Bem, havia aquele demônio idiota na Terra dos Pântanos que ele teve que ir espancar e roubar o exército, mas isso seria menor comparado à veia do dragão e à mina de Geléu. Falando em chakra, acho que você chegou ao ponto agora em que pode aumentar com segurança a quantidade de clones de sombra que usa durante o treinamento. Isobu interrompeu, interrompendo seu processo de pensamento. Ele sorriu, então pule de 200 para 300 agora? Isso não é um salto, Isobu bufou, mas acho que não deve haver problema. Perfeito. Então, enquanto faço isso, vou trabalhar na criação de um selo para converter chakra em chakra Yang puro. Ele pulou do sofá e bateu palmas animadamente.
Vou adicioná-lo ao selo da estrela celestial e o Yang puro será compensado pelo seu chakra filtrando-se no meu e então não precisarei me preocupar com o equilíbrio do meu chakra, flutuando muito. Que tal dormir para sua missão amanhã? Isobu bufou, divertido. Dormir é para os fracos que não acreditam na rotina. Daiki apenas riu. Ele realmente não precisava dormir muito de qualquer forma e conseguia passar dias inteiros sem dormir facilmente. Admito que a missão de amanhã era importante, no entanto. Ele fez uma pausa. Vou trabalhar algumas horas mais tarde. Ainda faltam umas boas 8 horas antes de eu precisar partir para a missão. Afinal, muita coisa poderia ser feita em 8 horas. Capítulo 180. De 200 a 300 clones de sombra. 8 horas. Com 300 clones das sombras treinando intensamente, aquelas 8 horas na verdade se tornaram mais parecidas com 2.400 horas, o que no total equivalia a aproximadamente 100 dias. Quase um terço de um ano de treinamento sendo colocado em uma única noite. Era simplesmente absurdo o quão quebrada a técnica do clone das sombras era nas mãos de alguém como Daiki ou Naruto. Jinchuri quis com quantidades massivas de chakra e habilidade de cura para lidar com o influxo absurdo de informações que se ganhava com tal método de treinamento. O selo de conversão Yang era uma questão simples. Afinal, ele havia criado um selo anteriormente para converter o chakra estelar contido em seu selo estelar celestial em um chakra seguro e utilizável para se aprimorar. Foi uma questão simples de alterar o selo de conversão para converter apenas metade da composição original e filtrá-la em seu próprio sistema de chakras e corpo. Ele nem precisou de nenhum dos seus clones para isso, além de alguém aplicar o selo a si mesmo. Isso deixou os 300 clones recém-gerados trabalhando a noite toda no que ele queria. E ele decidiu simplesmente cuidar de algo que já deveria ter feito há muito tempo, aprendendo tanto o Chidori quanto o Rasengan. Como ele conhecia o método exato de treinamento e as formas de dominá-los, e até mesmo um atalho para pular as complexidades iniciais do Rasengan. Demorou apenas 2 horas para que ele dominasse o Chidori e conseguisse formar um Rasengan com um clone. Com 300 clones trabalhando no Jutsu após a conclusão do Chidori, e o atalho para aprimorar seu treinamento, foi muito fácil aprender os meandros do Rasengan puro e dominado, ao longo de mais 2 horas. O que com seus clones de sombra, era mais parecido com 600 horas, aproximadamente 25 dias. Tal era a grandiosidade e a complexidade de um jutsu que era o Rasengan. E foi por isso que quando o amanhecer começou a se aproximar, Daiki se viu dentro da dimensão pessoal de Isobu, sentado no topo de um grande afloramento rochoso que ele mesmo formou por meio de um jutsu de terra. Ele levantou uma palma na frente do rosto, uma esfera brilhante e ofuscante de destruição girando acima da palma de sua mão. Um jutsu incrível. Daiki murmurou para si mesmo, com admiração em seu olhar. Ele estava alto na linda esfera azul de poder. Com seus olhos ele podia rastrear os muitos fios rotativos diferentes de chakra que compunham a esfera espiral, ou pelo menos uma fração deles. Com o olho escarlate que tudo vê, Daiki conseguiu distinguir dezenas de milhares de rotações de chakra diferentes dentro da esfera antes que isso se tornasse demais e ele perdesse completamente a conta. Mas no total, a quantia total superou completamente as meras dezenas de milhares. E foi daí que veio seu espanto. Como Minato Namikaze criou tal jutsu? A única razão pela qual Daiki foi capaz de recriar o jutsu ele mesmo foi porque ele sabia o método de treinamento exato de seu conhecimento da outra linha do tempo. Mas a ideia de começar na base e chegar a um jutsu como esse? Ficou perplexo. Só de aprender e observar a maneira como o chakra girava na palma da mão e dentro dos olhos, sua compreensão do chakra se aprofundou enormemente. O Yondame Okage realmente era um gênio. O que me faz pensar como ele nunca conseguiu dar o próximo passo. Daiki pensou no exato momento em que um barulho estridente como um sino irritou seus ouvidos. Ele ergueu os olhos do Rasengan bem a tempo de ver um de seus clones, a quilômetros de distância, mergulhar em direção ao chão, com shurikens giratórios e ofuscantes de chakra do vento girando com a palma da mão antes de ele jogá-los no chão, e explodiu em uma gigantesca cúpula de chakra triturador e lâminas de vento microscópicas e perfurantes que destruíram a área, devastando vários hectares de solo dentro da dimensão, e deixando uma cratera de uns bons 15 metros de profundidade dentro da terra. Estilo do vento, Rasen Shuriken, em contraste com o próprio Rasengan. O estilo do vento, Rasengan e o estilo do vento, Rasen Shuriken eram totalmente fáceis de dominar. É verdade que ele precisava de clones para usá-los e estava além dele, como estava atualmente, descobrir como usá-los com uma mão e sem clones. Além talvez de braços de chakra como Naruto fez na outra linha do tempo. Mas mesmo assim ele ficou perplexo ao pensar que Minato pudesse criar uma técnica como Rasengan, mas ignorar algo tão simples como usar clones para ajudar a formar versões aprimoradas. Ele era do tipo que tinha um cérebro completamente voltado para as galáxias e nunca lhe ocorriam soluções simples? Daiki se perguntou distraidamente, olhando para a bela devastação causada pelo ninjutsu de vento classe S. Seu primeiro jutsu classe S. Tecnicamente, o Bijudama era um jutsu de classe S, com certeza. E sua combinação do estilo Blizzard do dragão negro gêmeo e relâmpago era tão destrutiva que poderia ser classificada como um jutsu de classe S também. Mas eram 2 jutsus em um, e o Bijudama tecnicamente não contava como um ninjutsu. Então sim, esse foi seu primeiro ninjutsu classe S.
No entanto, por mais incrível que fosse, e por mais incrível que fosse como um trunfo, ele estava muito mais animado para ter o Rasengan em si, agora que entendia o quão absurdamente complicado ele era. Afinal, esse era o próximo passo que ele decidiu quando se tratava de melhorar seu controle de chakra. O próximo passo da agenda era fazer 2 Rasengans, e então eram mini Rasengans em cima das pontas dos dedos. E ele empurrava isso como treinamento de controle de chakra todos os dias até que ele pudesse criar 10 deles em cada ponta dos dedos. E então ele faria isso enquanto usava o exercício de andar na árvore, e então andar na água, e então andar no topo de cachoeiras furiosas e impetuosas. Ele realmente teve que agradecer a Minato pelo Rasengan. Seu treinamento de controle de chakra estava diminuindo muito ultimamente. Mas com isso ele seria capaz de levar o grind ainda mais longe. Só de olhar para os ganhos que ele obteve esta noite ao aprender o Rasengan, fiquei tonto. Ele abriu seu status para dar uma olhada, com um sorriso no rosto ao ver os ganhos que ele havia conquistado durante a noite refletidos nele. Nome, Daiki Yurei. Idade, 13. Capacidade de chakra, 198.600, 198.600. Kage de nível baixo. Força, 205. Resistência, 293. Durabilidade, 207. Agilidade, 205. Taijutsu, 262.500. Ninjutsu, 400.500. Genjutsu, 107.500. Bukijutsu, 184.500. Controle de chakra, 350.500. Afinidades dos chakras. Relâmpago, especialista a faísca dos céus. Água, especialista, o mar se abre diante de você. Vento, mestre, os arcos do vendaval. Terra, adepto, a terra treme. Fogo, novato, poder de fervura. Fuinjutsu. Avançado, a respiração fica presa. Seu controle de chakra havia subido mais de 20 na última noite graças ao Rasengan. E através do Chidori, Rasengan, estilo vento. Rasengan e estilo vento. Rasen Shuriken seu status de ninjutsu havia atingido 400. 400. Essa era sua maior habilidade até então. Ele se perguntou, quão alto era o velho Sarutobi para que ele fosse capaz de recriar jutsus como o Rasengan e o Chidori com apenas um olhar. Ele não conseguia nem imaginar esse tipo de habilidade agora sem o Shinkugan. Ele devia estar em 500 ou perto disso, certo? Ou ele estava de alguma forma além disso? Isso não surpreenderia. Aquele macaco velho era um monstro. E falando naquele velho macaco, Daiki suspirou, afastando sua tela de status e dissipando o Rasengan em sua mão enquanto se levantava. Está quase na hora de ir encontrá-lo e Anko para começar a missão, hein? Ele refletiu. Isso foi decepcionante. Ele atingiu um novo marco em sua rotina e queria perseguir ainda mais. Nem mesmo o fato de que ele teria uma missão sozinho com Anko brincando de honeypot para ele impedir que qualquer ideia subisse à sua cabeça por querer ir para Mishi dormir com. Terumi Mei poderia mudar isso. Anko era uma gata empilhada. E Terumi Mei, sem dúvida, seria sexo com pernas. Mas a rotina era eterna. E ele já tinha tantas ideias fervilhando em sua cabeça. Como, por exemplo, o que seria um Rasengan relâmpago? O relâmpago era sobre chocar e perfurar um alvo. Então, um exercício talvez? Ele teve um lampejo de uma imagem em sua cabeça, de uma lâmina preta e vermelha parecida com uma broca. Um furacão vermelho espiral de energia se formando ao redor dela antes de ser liberado em um devastador raio de destruição que atravessou tudo e destruiu tudo em seu caminho. É a Yanuma Eli. Ele poderia fazer algo assim com o Rasengan do estilo relâmpago dominado? Se a quantidade absurda de destruição entre o Chidori e o Rasengan em choque fosse algo para se levar em conta, a destruição absurda causada por tal coisa poderia ser comparável. Ou que dizer daquele Nega Naruto Mema com sua versão absurda e maligna do Rasen Shuriken. A roda do medo em espiral que pode destruir mais de 110 quilômetros de terra com um único tiro. Ele queria experimentar tantas ideias. Você terá tempo para isso mais tarde. Você tem o suficiente no seu prato entre esse selo que você está tentando criar, Izobu acrescentou. Sem mencionar que você nem dominou sua afinidade com relâmpagos ainda. Você nem sabe como. Você só tem as instruções até agora para o treinamento de afinidade com fogo e terra. Bem, ele não estava errado. Ele supôs que poderia dar uma olhada no Rasengan do estilo fogo primeiro quando terminasse com eles. Ou Rasengan Meteoro, como era chamado nos jogos. Jiraiya tinha uma maneira interessante de fazer isso para contornar a adição de chakra do elemento fogo a ele. Ainda assim, como sempre, foi meio lamentavelmente triste que nesse ritmo, o último elemento que ele dominou foi sua afinidade inata com os raios. Bem, tanto faz. Daiki esticou os braços por um momento antes de falar. Sempo ele disse, usando o chakra de Izobu. E um momento depois ele retornou ao quintal de seu doce apartamento de solteiro. Acho que vou tomar um banho e comer alguma coisa antes de ir encontrar Anko e o velho. Ele refletiu. Ele criou um rápido clone de sombra e o dissipou um momento depois, espalhando seus novos pensamentos para todos os outros clones, antes de fazer exatamente isso.